Bom, pessoal, agora é hora de estudar a geometria de uma engrenagem, né? As principais partes da engrenagem, principalmente do dente de engrenagem aqui, que é a principal parte na composição aí desse elemento de máquina. Então nós temos aqui, dando uma geral aqui nas principais partes geométricas aqui, né, de uma engrenagem, a gente vai ter aqui sendo a espessura da engrenagem. A gente tem os diâmetros, que são diâmetro externo, DE, vai aqui do topo da engrenagem até o outro lado. O diâmetro interno, que vai aqui da raiz do dente da engrenagem. E nós temos aqui, ó, esse diâmetro, que é essa linha imaginária, que é dado como diâmetro primitivo, dp. Muito importante aqui esse diâmetro primitivo. Temos a cabeça aqui do dente de engrenagem. Aqui nós temos o passo, né, da engrenagem, que é a distância de um dente para o outro. Temos o vão, que é a parte vazia aqui, onde a outra engrenagem, o outro dente de engrenagem do conjunto vai atuar. Temos a espessura do próprio dente de engrenagem, dado com o E minúsculo, né? Então essas são as principais partes gerais aqui da engrenagem. Bom, essa tabela aqui mostra todas as equações que você vai utilizar para fazer os cálculos desses componentes da engrenagem, certo? Lembrando que o número de dentes da engrenagem é dado por Z, é a simbologia universal. E nós temos aqui um módulo, que é, vamos dizer assim, o módulo ele carrega todas essas informações de geometria dentro desse valor. Então, junto com o diâmetro primitivo, o módulo é também uma importante característica técnica, né, da engrenagem. Então, para se fabricar uma engrenagem, você tem que saber o módulo dela. Pode ser 1, 1,5, 2, 2,5. Lá nas aulas de fabricação de engrenagem, vocês vão entender quanto o módulo é importante, né? Fundamental aqui para a parte de fabricação. Então vamos pular aqui essa tabelinha e depois a gente retorna para fazer os exercícios de cálculo. Uma outra característica da engrenagem é o ângulo de pressão, né? Esse ângulo ele é um valor específico também utilizado na parte de fabricação da engrenagem. E no caso, quanto maior for esse ângulo, né, mais afilado aqui, mais pontudo vai ficar o dente de engrenagem. Então atualmente, assim como um padrão, se utiliza mais o valor de 20, né? Então, de 20 graus é o ângulo recomendado pela ABNT para o ângulo de pressão das engrenagens, certo? Uma outra imagem aqui mostrando com mais detalhes aqui e até com algumas outras características, né? Aqui a gente vê com essa linha traço ponto aqui, marcando justamente o diâmetro primitivo. E o diâmetro primitivo aqui vai separar na altura do dente total o que a gente chama de adendo e dedendo. Vocês vão ver mais na frente que a gente chama esse adendo de A e o dedendo vai ser B, né? Então vai ser importante depois para a gente calcular os cálculos de altura de dente, vocês entenderem isso daqui. E aqui umas outras características que eu já falei, com alguns detalhes aqui, como o raio aqui de filete na base do dente, que evitam a concentração de tensão aqui na base do dente. Temos a face, o flanco, né? A parte de baixo aqui, o topo do dente de engrenagem. Bom, é preciso entender, primeiro, que a circunferência primitiva, né, é uma circunferência teórica, como eu comentei, sobre a qual todos os cálculos são realizados. As circunferências primitivas de duas engrenagens acopladas são tangentes. Importante essa informação. Aqui ele fala sobre o diâmetro e o passo frontal que eu já comentei anteriormente. Bom, agora o módulo, né? O módulo, vamos explicar agora com calma o que é um módulo. O módulo matematicamente é igual ao diâmetro primitivo sobre o número de dentes, Z. Vamos ver essa imagem daqui, e com ela a gente consegue entender melhor. Aqui eu tenho uma engrenagem que tem 16 dentes, certo? Então Z igual a 16. E aqui eu tenho marcando o meu diâmetro primitivo, minha circunferência primitiva.
Se eu pegar a minha circunferência primitiva aqui e dividir por z, que é justamente a equação, né? Diâmetro primitivo sobre z, diâmetro primitivo, eu vou dividir sobre z, que é 16. Então, eu vou dividir essa extensão aqui em 16 partes. Então, dividindo aqui em 16 partes, eu vou ter um módulo de engrenagem, certo? E a gente vai verificar o seguinte também, que quando eu divido aqui a circunferência primitiva, vai sobrar aqui um pouquinho da altura do dente de um lado e um pouquinho da altura do dente do outro. Então a gente vai ter que esses valores aqui, que é o valor do... É o valor aqui, ó, vamos botar, do adendo que vai sobrar, que a gente determina como sendo a letra A, né, de A minúsculo. Esse Azinho aqui vai ser igual ao módulo. Então esse valor aqui vai ser igual ao módulo. Importante gravar essa informação. Então, módulo é igual ao diâmetro primitivo dividido pelo número de dentes. Nessa imagem aqui a gente vê um esquema aqui de duas engrenagens acopladas. E eu tenho aqui tracejado, ó, o diâmetro primitivo do pinhão aqui e o diâmetro primitivo da coroa. E observe que elas, quando estão engrenadas, as duas são tangentes. E aqui, esse ângulo aqui é justamente aquele ângulo de pressão que é igual a 20. Bom, agora vamos para alguns cálculos específicos do dente. Então, como eu falei anteriormente, nesse esquema aqui a gente pode ver o diâmetro externo. O diâmetro externo é o diâmetro que vem por fora da engrenagem. Então, matematicamente, a gente pode dizer que o diâmetro externo, DE, é igual ao diâmetro primitivo, que vai do círculo primitivo aqui de um lado até o outro. E aí vocês lembram que eu falei, ó, que sobra um módulo de um lado e sobra um módulo de outro. Então, um módulo de um lado, que é igual ao Azinho, e o módulo do outro lado, que é igual ao Azinho do outro lado. Então, matematicamente eu posso dizer que o diâmetro externo da engrenagem é igual ao diâmetro primitivo, mais um módulo de um lado, mais um módulo de outro, ou seja, duas vezes o módulo. E aqui a gente vê, ó, que o adendo, Azinho, a parte que sobra aqui da circunferência primitiva, é igual a um módulo da engrenagem. Vamos agora aprofundar um pouquinho na altura do dente de engrenagem. Então vejam, aqui embaixo primeiro, o Hzinho é a altura total do dente de engrenagem, desde aqui do diâmetro interno até o diâmetro externo. Aqui, esse tracejado é justamente o diâmetro primitivo. E aí eu separo, o Azinho é o adendo e o Bzinho é o dedendo. Então, como a gente caracteriza aqui essas duas distâncias? Eu já sei que o Azinho é igual a uma vez o módulo. Azinho é igual ao módulo. O adendo é igual ao módulo. Só que quem é B? B vai ser isso daqui, essa distância da circunferência primitiva até o diâmetro interno aqui, a base. Então eu posso separar o seguinte, eu vou ter um módulo, também aqui em B, mais esse pedacinho aqui, que é o quê? Uma fração de 1/6 do módulo. Então B vai ser o módulo mais a fração de 1/6 do módulo. Então quem é B? Vai ser 1,166 vezes o módulo. Por quê? 1 mais 1/6 vai dar esse valor aqui, certo? 1 mais 1/6 do módulo vai dar esse valor. Então, para eu achar a altura do dente, basta eu somar isso com isso, certo? Esse módulo mais esse, que na verdade, se a gente for voltar lá para a nossa tabela, vamos lá. A altura do dente é A mais B, sendo A igual ao módulo e B igual a 1 módulo mais 1/6 do módulo, que dá 1,167, no caso aproximando já aqui, vezes o módulo. Então posso achar a altura do dente aqui somente com que informação? Com o módulo de engrenagem. Aí é que está, né, o detalhe. Vamos retomar. Agora o diâmetro interno. Vamos entender aqui o diâmetro interno. O diâmetro interno da engrenagem é aquele diâmetro interno que vem daqui da base até o outro lado, né? Desse ponto até o outro lado. Então o diâmetro interno
vai ser o diâmetro primitivo, que vem daqui até aqui. E embaixo do diâmetro do círculo aqui primitivo, eu tenho B, né? Tem o valor de B. De um lado um B, do outro lado outro B. Então vai ser o diâmetro primitivo menos 2 vezes o B. Se você substituir aqui o diâmetro primitivo, né, em função do módulo e dizer, né, já que a gente sabe que módulo é igual ao diâmetro primitivo sobre o número de dentes, fazendo aqui uma equação muito simples, eu vou chegar aqui nessa equação, que dá que o diâmetro interno é igual a um módulo vezes o número de dentes menos 2,33. Então a gente consegue calcular também o diâmetro interno somente em função do módulo e do número de dentes. Uma outra característica também é a distância entre os eixos. Então é importantíssimo isso aqui na hora de você montar duas engrenagens, para você fixar ou localizar aqui os dois eixos, qual vai ser essa distância entre as duas engrenagens para que as duas engrenagens fiquem perfeitamente acopladas, né? Então, é simples, você vai fazer uma média aqui dos diâmetros primitivos. Então vai ser diâmetro primitivo da engrenagem 1 mais o diâmetro primitivo da engrenagem 2 dividido por 2. Vai ser uma média e aí você vai ter o D, que é a distância entre as duas engrenagens.